A Polícia Federal abriu inquérito, então, nesta quinta-feira, para apurar a morte de Luiz Felipe Machado Mourão, o sicário de Vorcaro. Um dos presos nessa Operação Compliance Zero, que foi deflagrada ontem. E ao vivo, o David de Tarso traz os detalhes de todas as apurações e dos bastidores. David, bem-vindo, boa tarde. Já se sabe como que ele teria atentado contra a própria vida? Alguns falam que seria uma camiseta enrolada no pescoço. Esses detalhes já foram divulgados? Bem-vindo. Muito boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Acabei de receber a informação por uma fonte da Polícia Federal que as imagens foram fornecidas ao Supremo Tribunal Federal. Então, ele teria se enforcado com a própria camiseta, até mesmo conversando, com pessoas que são ligadas à perícia. Isso é possível sim, claro que tem uma certa dificuldade, mas ele teria se enforcado com a própria camiseta, uma espécie de estrangulamento ali feito com as duas mãos. É mais difícil, mas é possível. E segundo essa fonte da Polícia Federal, as imagens não têm cortes e elas são evidentes de que ele sim se enforcou. Mas claro, a gente precisa também que o Supremo Tribunal Federal retire o sigilo sobre isso para que a gente também possa ter acesso às imagens e dessa forma comprovar que não se trata de queima de arquivo. Porque muita gente tem falado sobre isso, até mesmo parlamentares já se pronunciando, porque diante das acusações imputadas agora a Daniel Vorcaro, envolvendo a troca de mensagens, ficam evidentes de que ele realmente tem todos os indícios de ameaças e que poderia ter mandado alguém executar o sicário. Então a gente vai seguir acompanhando e até mesmo pedindo para que o Supremo Tribunal Federal, um apelo de toda a imprensa, para que retire esse sigilo. Defesa de Vorcaro e também desse sicário aí, eles já fizeram, os dois já fizeram algum tipo de pronunciamento? Quais serão os argumentos das defesas a partir de agora? Estou olhando aqui estou conversando com a fonte, recebendo as informações ao vivo, mas a defesa do Daniel Vorcaro se manifestou pedindo algumas informações, como por exemplo, as datas das mensagens atribuídas a Daniel Vorcaro mencionadas na investigação, também a questão da comprovação da existência do suposto grupo, mensagens que foram trocadas, no grupo denominado de A Turma, se Daniel Vorcaro fazia parte desse grupo, as datas das alegadas invasões dos sistemas de órgãos públicos e também as remoções do conteúdo em plataformas digitais, os documentos e datas em que comprovam pagamentos mencionados na representação policial, identificação do documento, número da conta e as evidências que sustentariam a afirmação de bloqueio de 2,2 bilhões de reais em suposta conta atribuída ao pai do empresário. Daniel Vorcaro, segundo a defesa, esteve sempre à disposição das autoridades e segue colaborando com as investigações, confiante de que o acesso pleno aos elementos do processo permitirá o correto esclarecimento dos fatos. Mas um detalhe também que me chamou a atenção nessa manhã, porque nós estávamos lá no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, CDP 2 de Guarulhos, para onde foram transferidos então tanto o Daniel Vorcaro como também o cunhado dele, o Fabiano Zettel, e eles, os advogados do Zettel, estiveram na unidade e foram surpreendidos com a informação que houve a transferência, tanto do Fabiano como também do Daniel Vorcaro. Então, apuramos junto às fontes, mas já tem a informação oficial por meio da Secretaria de Administração Penitenciária, que eles foram realocados na unidade de Potim 2, ali bem pertinho de Tremembé, cerca de 50 quilômetros, que é conhecida como a nova penitenciária dos famosos. Por lá estão o ex-jogador Robinho, acusado de estupro pela justiça italiana. Também tem o Thiago Brenan, acusado também de violência contra as mulheres. O hacker Walter Delgatti Neto também está lá. Enfim, são outros presos que ganharam notoriedade devido aos crimes que cometeram e agora Daniel Vorcaro e o cunhado estão também nessa unidade de Potim, que conforme consta no próprio site da Secretaria da Administração Penitenciária, tem celas para 12 detentos, mas nesse momento eles ficam isolados e a unidade está com 50% da capacidade. Então tem mais flexibilidade ali diante das celas para que nesse primeiro momento eles fiquem mais isolados e depois possam ser integrados ao sistema prisional junto com outros presos, mas provavelmente diante da capacidade que ainda atinge 50%, vão ficar com outros 5 detentos na cela cada um. Então a gente vai seguir acompanhando tudo isso e trazendo as informações, mas fato é então que a Polícia Federal, detalhe que chama a atenção, forneceu as imagens e segundo essa fonte, essas imagens são nítidas, não tem cortes e demonstra que realmente Sicário se enforcou
e essa transferência para a unidade de Potim. Bem diferente, claro, da mansão que Daniel Vorcaro estava. Estive ontem lá no Jardim Europa, uma residência realmente de alto padrão, com segurança particular, onde ele tinha mais privacidade para conversar com as pessoas também. Porque antes dele ser preso, quando ele foi preso lá em novembro, ele ficou 11 dias, detido no CDP de Guarulhos. Ele morava num apartamento. Tem 3 apartamentos na área nobre também de São Paulo, ali no Itaim Bibi, bem pertinho da Faria Lima, um centro financeiro importante de São Paulo. E ele morava nesse edifício. Até conversei com uma moradora e ela disse que quando tudo veio à tona, esse escândalo, ele era visto até na academia. Depois que ele foi preso, ele se mudou para essa mansão. E aí tem mais privacidade para conversar com as pessoas, porque a única restrição imposta a ele foi o uso de tornozeleira eletrônica. Mas agora, por meio das investigações da PF, demonstraram que trocas de mensagens e até mesmo ameaças às pessoas, como a gente bem noticiou aqui nos mais diferentes canais da Jovem Pan. Do que você me disse, ele não vai ter nenhum privilégio, pelo menos por enquanto, dentro da prisão. Vai dividir cela com outras pessoas. A gente vai acompanhar os desdobramentos. David de Tarso, obrigada pelas apurações. E o presidente da CPMI do INSS, o Carlos Viana, disse que vai enviar um ofício ao Ministério, da Justiça para que investigue a morte do sicário e também esclareceu, segundo ele, se realmente ele se matou dentro da penitenciária. Vamos ouvir o que ele disse. A morte de uma pessoa dentro da sede da Polícia Federal, especialmente no meu estado, já é algo grave em qualquer situação. Especialmente um homem que, ao que tudo indica, era o braço direito de Daniel Vorcaro em situações que levam sobre ameaças, versam sobre trabalhos contra jornalistas, autoridades. Essa pessoa conseguiu se matar e não há vigilância. De que maneira isso aconteceu? Eu estou oficiando o diretor-geral da Polícia Federal, o Ministério da Justiça, para que acionem as corregedorias e toda uma investigação isenta, inclusive de peritos e investigadores de fora de Minas Gerais, para que a gente possa esclarecer e ter a certeza de que não houve ali uma queima de arquivo. Porque, diante de tudo que foi revelado, da capacidade, da condição financeira do senhor Daniel Vorcaro em se achar capaz de ameaçar a autoridade ou de buscar, naturalmente, vingança contra os seus inimigos, nós não podemos agora descartar qualquer hipótese. E isso aconteceu dentro de uma sede pública da Polícia Federal e nós temos que exigir uma investigação isenta e muito transparente para todo o país. Vamos chamar os nossos analistas do dia, o Fernando Capês e o Mano Ferreira. Mano, se a PF já entregou à Justiça essas imagens, segundo o David, são imagens sem cortes de dentro da cela que nitidamente mostrariam sicário ali, Mourão, se enforcando com a própria camiseta. Isso já pode levar a uma outra investigação, porque se realmente essas imagens não forem divulgadas, vai ficar todo mundo com isso na cabeça. Foi uma queima de arquivo. Esse cara sabia muito, Esse cara era o que fazia os pagamentos, ele que recebia as ordens, ele sabia os contatos que Vorcaro tinha dentro do Executivo do Judiciário. Enfim, bem-vindo, Mano. Exatamente, Márcia. Ótima tarde para você, Capês, e toda a nossa audiência. A gente precisa ter em mente que na democracia as instituições não precisam apenas funcionar de forma correta, mas precisam convencer a sociedade que estão funcionando de forma correta. Como a mulher de César, não basta ser honesta, é preciso parecer honesta. Vivemos um momento de crise de confiança nas instituições. Por isso, para além do envio das imagens da Polícia Federal para o Supremo Tribunal Federal, é muito importante que o sigilo sobre essas imagens seja levantado para que, de fato, a sociedade possa ver com os seus próprios olhos e entender, de fato, o que aconteceu. Para além disso, considerando a hipótese de que tenha, de fato, havido o suicídio, eu concordo com a fala do senador Carlos Viana. Ainda assim, é preciso ter um esclarecimento a respeito das circunstâncias, porque a gente está falando de um preso que tinha um alto potencial de vir a contribuir com a justiça. Então, é do interesse da sociedade, deveria ser do interesse do Estado, a custódia segura desse preso, desse detento. Então, como que
mesmo havendo câmeras, não houve, então, o monitoramento. Ninguém percebeu durante o procedimento até o ponto dele morrer. E ninguém fez nada diante disso. Qual foi a equipe que estava lá? Qual é o grau de sobrecarga dessa equipe? Não havia nenhum tipo de orientação para ter um cuidado especial com esse detento que não tinha sequer 24 horas dentro do sistema penitenciário. Todas essas questões levantam uma suspeita ainda maior num caso que já gera uma situação de desconfiança da sociedade perante as instituições e as autoridades, que é enorme. Estamos diante de um caso típico de máfia e, por isso, precisamos que o Estado brasileiro haja de forma célere e transparente para que a sociedade possa confiar de forma indubitável nas informações que são trazidas. Fernando Capês, eu observo também que um preso desse nível, por que não deixou um policial ali dentro, né, monitorando? Ninguém olha essa imagem de câmera de segurança, serve para quê então? E o socorro foi feito em quanto tempo? Tudo isso precisa ser levantado agora e mais, revelado para a sociedade, né, Capês? Exatamente. Muito boa tarde a você, Márcia, boa tarde ao Mano, a todos aqueles que nos acompanham. Olha, muitas dúvidas, muitas perguntas no ar que ainda não foram esclarecidas. Em primeiro lugar, o diretor-geral da Polícia Federal, que é o chefe de toda a Polícia Federal, vai instaurar um inquérito policial fora do âmbito da Superintendência de Minas Gerais para que haja uma apuração rigorosa sobre aquilo que aconteceu? Este inquérito tem que responder às seguintes perguntas. Foi suicídio? Essa imagem que a Polícia Federal acaba de enviar ao Supremo Tribunal Federal vai ser submetida a uma perícia independente para saber se houve cortes, montagem, se ela realmente não foi cortada? Uma perícia vai afirmar a autenticidade deste vídeo, desta imagem? Segundo, vamos supor que ocorreu o suicídio, que a imagem mostra ocorrendo o suicídio. Você colocou muito bem, Márcio, Mano também. Por quanto tempo uma pessoa pode sustentar se asfixiando com uma camiseta, com uma camisa, até ela desmaiar e não morrer? Ela tem que ficar se asfixiando, isso é uma interrupção da circulação aqui na carótida, ela perde os sentidos e desmaia. Ela continua com a possibilidade de prosseguir puxando a camiseta até provocar a morte? Uma perícia tem que apontar também se é possível, mecanicamente, alguém produzir um suicídio nestas condições. Terceiro, houve algum induzimento a esse suicídio? Ele sofreu alguma ameaça? O Mano colocou bem. Nós estamos falando de uma organização cujos tentáculos se estenderam até o FBI, até a Interpol, Polícia Federal, Ministério Público Federal, eles tinham Banco Central, eles tinham informantes em todas as áreas. Então, eles poderiam muito bem ter intrujado alguém para induzir ou ameaçar essa pessoa a se matar. Não é normal, no primeiro dia de prisão, um alvo tão importante assim de uma investigação colocar fim à própria vida. Claro que pode ter ocorrido o suicídio, mas existem muitas dúvidas e, como lembrou o Mano, César dizia à sua esposa, não basta ser honesta, é preciso ser. Ou seja, a investigação tem que ser honesta, transparente e as pessoas têm que ter credibilidade nas respostas que a Polícia Federal oferecer à população num caso de grande clamor como esse. E a agenda de Daniel Vorcaro é uma agenda invejável até para muito político, viu? Tinha número de tudo, como o Capês falou, até de agentes internacionais, executivos. Inclusive, a gente vai falar sobre isso já já com a Beatriz Souza, sobre troca de mensagens com parlamentares, inclusive até com o presidente da CPMI do INSS, tem números ali, enfim. Mas antes a gente quer saber a sua opinião. Essa morte do sicário, do Mourão, essa morte impacta na investigação do caso Master? Vota na nossa enquete no youtube.com/Jovem Pan News. Manda uma mensagem também no 11 9 13 25 80 55, que é o nosso canal direto com você. Ao longo do programa eu vou ler algumas mensagens.